Então vamos lá, pessoal. Boa noite, seja bem-vindo ao último episódio da nossa série Confiança e Medo. Nós vamos orar e aí então nós mergulhamos no conteúdo de hoje. Então abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos buscar o Senhor e pedindo direção para entendermos alguns aspectos importantes de passos que precisamos dar em confiança, sabendo que Ele reina, o Senhor reina. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor, pedindo direção, que Teu Santo Espírito nos conduza para juntos, ó Deus, entendermos e internalizarmos a realidade de que o Senhor reina. De entendermos, ó Deus, como isso muda a perspectiva que temos sobre medo. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nesses últimos dias nós temos localizado o medo, temos identificado o medo, entendendo como o medo fala e enxergando oportunidades para crescermos em comunhão e confiança com o Senhor. Vimos como o medo se relaciona com dinheiro, morte e até mesmo pessoas dentro do temor a homens. Vimos que a provisão divina, existe provisão divina para o amanhã, porque o Senhor prometeu estar conosco. Ele está conosco e prometeu estar conosco. Agora, o que está acontecendo quando suscita o medo em você? Você já parou para pensar de quando notícias não chegam? Você já parou para pensar de quando diagnósticos chegam, saem? Começa a aparecer turbilhão de medo no nosso coração. Quais são as coisas que acalmam? Parece que quando o telefone toca com as boas novas ou o médico simplesmente diz não há o que se preocupar, nosso coração se acalma, procurando sim consolo nas circunstâncias que mudam e não no Deus sempre presente. Mas lembremos de que Deus mantém promessas. E o Deus que mantém as promessas, Ele é fiel, Ele reina. Ainda que as coisas nem sempre pareçam como elas devem ser, com os olhos ofuscados pelas circunstâncias, as coisas parecem não fazer sentido, mas é com os olhos da fé que começamos a perceber de que o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso escudo. Deixa eu convidar você a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 6. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículos 15 a 18. O episódio é justamente quando Eliseu interage com o seu servo e o servo está com bastante medo diante da ameaça inimiga e não enxerga os anjos do Senhor, o exército do Senhor, se acampando ao seu redor. Olha só o que diz os versículos 15 a 18. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Bom, o que se passa aqui é justamente esse servo de Eliseu que não enxerga a provisão do Senhor e está com os olhos fixos no exército inimigo. Então o Senhor abre os olhos desse servo para que ele enxergue a provisão divina contra as ameaças dos inimigos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Diante dos medos que você tem, o que será que você veria se seus olhos fossem abertos para enxergar o cuidado do Senhor? O que será que eu e você veríamos se de repente o Senhor abrisse os nossos olhos, como se passou aqui em 2 Reis, capítulo 6, versículos 15 a 18, e nós vemos justamente esse servo tendo os olhos abertos para enxergar o cuidado do Senhor. Como seria a sua vida enxergando o cuidado do Senhor constantemente? O Salmo 46 parece ser um salmo onde nos educa justamente a enxergar que o Senhor reina e como essa realidade muda a nossa perspectiva quando as circunstâncias
parecem dizer algo diferente do que o que nós professamos em fé. Vamos lá para o Salmo 46. Salmo 46. Salmo 46. E considere na leitura do Salmo se apropriar para que esse seja o seu Salmo. Seja esse o seu Salmo. Esse Salmo ele é dividido em 3 partes. Versículos 1 a 3, 4 a 7 e 8 a 11. Na primeira parte, nós vemos justamente que o salmista está passando por dificuldades. Passando por dificuldades, e ele lembra que o Senhor o ajuda e está com ele, e ele desfruta da sua presença de uma forma especial. O Senhor é socorro bem presente. Vamos ler os versículos 1 a 3 do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremecem. Bom, o que nós vemos aqui é que o salmista está descrevendo suas tribulações como caos. Parece que ele faz o processo inverso, descreve uma experiência do processo inverso da criação. Ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, as águas tumultuem, espumejam. Você lembra de Gênesis capítulo 1, versículo 2, aquele caos? E todo esse caos parece que é descrito nesse inverso da criação, as provações e tribulações que o salmista se encontra. E sim, é no meio dessas tribulações que ele declara e confessa que Deus é o seu refúgio. Deus é o seu refúgio em meio às tribulações. Parte das experiências que temos de ter a certeza de que o Senhor é o nosso refúgio vai ser no pano de fundo de intensas tribulações. Quando as coisas estão acontecendo de certa forma que gritam para nós que deveria ser diferente. Esse inverso da criação. Na segunda parte, o salmista parece mudar a sua atenção do caos para o reino dos céus. Versículos 4 a 7. Há um rio cujas torres alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O salmista muda então a sua atenção desse caos que o cerca para o reino dos céus. E onde Deus reina, sua vontade é feita. E onde está o lugar onde ele não reina? O versículo 4 fala que existe esse santuário das moradas do Altíssimo. Onde quer que Deus esteja presente, não há razão para temer. O Senhor é conosco. O salmista está com Deus e o povo de Deus. O que mais que ele quer? Em meio às intensas tribulações, o que consola o seu coração é a garantia da presença de Deus que ele desfruta no santuário do Senhor, que ele desfruta com o povo de Deus. Você já reparou que pensamento positivo é sempre insuficiente para lidar com o medo, para aliviar seus medos? Pessoas caem nessa falácia, no erro de acreditar de que, olha, eu tenho que pensar positivo, simplesmente mudando a forma como eu penso. Não há dúvidas de que o Senhor atua mudando a forma como pensamos, mas esse não é um lugar. Não é um lugar. Bom, o Senhor abre os nossos olhos então para enxergar a realidade. O Senhor nos ajuda a entender que as coisas não são como elas parecem ser. Assim como ele agiu na vida desse servo, o servo de Eliseu. Mas quando estamos com o Senhor, as coisas serão sempre melhores do que elas parecem ser. O versículo 7 nos leva para um lugar onde nós sabemos que é onde encontramos abrigo no meio do medo. O Senhor está conosco. O Senhor dos exércitos está conosco. Quando em dúvidas, lembremos da promessa.
Existe uma confiança nas promessas de Deus. Deus está presente e o salmista pede para que você se junte a ele nessa confiança. Bom, na terceira parte, para a última parte, aponta para esse dia do julgamento. O salmista olha para isso com grande alegria. Nesse dia, a justiça divina irá cobrir a terra. Toda a opressão irá parar. Todas as coisas serão acertadas. Essa é uma razão para alegria e esperança. Versículos 8 a 11. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É o Senhor quem está falando aqui. Com uma palavra, o Senhor irá chamar todos os opressores à atenção. E quando o Senhor fala, eles irão parar imediatamente os seus ímpios caminhos. Pare e preste atenção no que se refere à graça futura, em que o Senhor há de cessar toda a impiedade com sua palavra. Quando o Senhor disser no versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Toda rebelião contra o rei irá cessar, tudo irá ficar bem. Esse aquietai tem semelhança ao que Jesus Cristo disse aos discípulos em meio às tempestades. Vamos lá para Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. Naquele dia, sendo já parte, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus está comprometido com essa recriação. Enquanto nós vemos o caos e as tribulações sendo descritas com justamente um processo de criação inversa, as atitudes de Jesus, as obras de Jesus apontam para a ordem que ele coloca em meio ao nosso caos. Comprometido com a recriação, a certeza de que nós somos novas criaturas, em que ele está criando este novo homem, segundo justiça, equidade, nós estamos crescendo, estamos aprendendo mais do Senhor. O que ele faz aqui com as marés, então, é um sinal que aponta para como ele irá reinar e trazer justiça para todas as nações. O Senhor é conosco. Hoje, então, com a cruz de Jesus, proclamando que seus pecados foram pagos e com sua ressurreição garantindo que ele está agora reinando, de acordo com Efésios 1, de 20 a 23, você pode confiar no Senhor para o futuro e focar no hoje. Foque no hoje. Foque no hoje debaixo de uma atitude de oração, sabendo que o Senhor lhe ouve. O Senhor ouve. Em Filipenses 4, 5 e 6, somos chamados a orar. Orar sobre todas as coisas, na certeza de que Ele está perto. Tudo o que nós fazemos então é nos humilhar diante do Senhor. Ore, coloque diante do Senhor e se ocupe. Se ocupe porque tem muito que ser feito no reino de Deus. Quando focamos no hoje, fazemos as coisas ordinárias da vida. E quando focamos no Senhor, fazemos as coisas ordinárias da vida com um propósito extraordinário. Porque a ênfase da Escritura não é tanto a natureza do que você faz, mas para quem você faz. O que você faz importa, mas mais do que isso, para quem você faz, façamos para o Senhor. E aí entra aquilo que nós lidamos ao longo desses dias da estratégia de longo prazo.
de que conhecer do caráter de Deus, numa busca de devoção e oração, e ocupação com as coisas do reino de Deus, é que vai criando para você a substância necessária, a base que você precisa para vencer o medo, se ocupando com as coisas relevantes do reino. Porque enquanto estamos engajados com o serviço do reino, nós estamos justamente nos relacionando com o Rei. Esse processo nem sempre é trivial. Você já entendeu ao longo dessa série de que nós não temos a bala de prata para vencer o medo ou se livrar das emoções desagradáveis. O Senhor não opera assim. O que Ele faz é melhor. Ele já nos deu sim garantia de que todos os nossos pecados são perdoados. Ele já nos concedeu a graça que nos salva e nos educa para andar em santidade. Mas esse processo em que ainda agonizamos com a presença do pecado, Deus também se revela a nós. Em nossa própria luta contra o medo, aprendemos mais e mais do Senhor. Coisas que você tem aprendido de Deus não teriam sido assimiladas se não fosse no contexto e no pano de fundo das emoções desagradáveis, incluindo o medo. Deus usa então isso. Deus usa o medo então e nós estamos conhecendo mais dele. De uma forma em que ele não é responsável pelo pecado, de uma forma em que só ele é capaz de administrar tudo que acontece ao nosso redor para o nosso bem, não só permitindo, mas arquitetando coisas que por vezes são ruins, mas para produzir em nós o que há de melhor, o caráter de Cristo Jesus. Então, encontre prazer, satisfação em lutar contra os seus medos, porque quando você confia no Senhor para o amanhã, isso honra o Senhor. Fale com os outros o que você tem aprendido. Não só nessa série, mas o que você tem aprendido com o Senhor, sobre quem Ele é. E assim crescer na graça do Senhor. Bom, eu encerro lendo com vocês Tiago capítulo 1, versículo 5. Porque é impossível lidar com precisão com todas as circunstâncias. Com todas as circunstâncias, diante de um público tão diverso, mas nós temos uma certeza. A certeza que em meio às provas nós temos recursos suficientes. Tiago capítulo 1, versículo 5 diz: Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Quando precisamos de sabedoria, nós sabemos a quem recorrer, e o Senhor nos dá. Em meio a tantas situações que nos tentam ao medo e respondemos mal, tenhamos o coração voltado a buscar aquele que de fato traz consolo e nos dá sabedoria. E só tem uma fonte disso, é o Senhor. Porque Ele é refúgio presente, Ele é socorro oportuno, Ele prometeu estar conosco. E assim nós vamos desfrutando da presença do Senhor, aprendendo a lidar com os nossos medos e educando-os para ser o saudável temor do Senhor, que nos conduz numa vida de sabedoria. Amém? Com isso nós encerramos nossa série, a série de Confiança e Medo. Ficou gravado tanto aqui no Instagram, quanto no Spotify, Deezer, YouTube. Procure por Sacha Mendes. E assim nós vamos divulgando a palavra de Deus e aplicando aos momentos extraordinários da nossa vida com graça extraordinária. Amém? Vamos orar? Fique ligado para mais séries, fique ligado para mais conteúdo com o objetivo de abençoar sua vida, de abençoar você. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor com os corações gratos, ó Deus, por aquilo que o Senhor tem nos ensinado e pela Tua graça abundante. Eu peço a Deus que o Senhor nos conduza a conhecer mais de Ti, a desenvolver confiança, ó Deus, em meio às tentações de medo. Eu peço a Deus de que o nosso coração esteja voltado a conhecer mais de Ti. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe sua vida. Até a próxima. E vamos que vamos. Fico feliz que tenha sido útil e espero que você seja edificado com as mensagens da Palavra de Deus e que o Senhor continue a trabalhar no coração de cada um de nós. Deus abençoe.
Até. Tchau, tchau.